Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jailton mais uma vez, aqui dando continuidade então à nossa disciplina de parasitologia humana. Hoje a gente vai falar então sobre outras parasitologias. Hoje a gente vai falar sobre os eumintos. Aí aqui dentro da eumintologia geral, a gente vai falar sobre a classe Nematoda, que são os vermes cilíndricos, ainda que são animais invertebrados. A gente vai falar sobre os ascaris, as larvas migras, tanto cutânea quanto visceral. Vai falar sobre o tricuris, os enteróbios e os estrongiloides. Então vamos dar início aqui então. Então para a gente fazer então uma introdução geral, os eumintos são animais metazoários, ou seja, são organismos pluricelulares. Eles podem ser tanto de vida livre ou parasitas, e eles podem parasitar tanto plantas quanto animais. Porém, aqui a gente vai focar então nos parasitas de animais e exclusivamente dos seres humanos. Existe três ramos ou filos aí dentro dos eumintos, que são os plateumintos, que são os vermes achatados, e os nemateumintos, que a gente vai ver aqui, que são os vermes cilíndricos. E aqui a gente vê então quais são as principais espécies aí prevalentes de forma intestinal, né? Então hoje a gente não vai falar sobre os plateumintos, e sim sobre os nemateumintos. A gente vai ver então os ascaris, os enteróbios, os tricuris, o ancilostoma, o necator e o estrongiloides. Dentro então aqui dos eumintos, a gente, ao invés de vir para o lado esquerdo, a gente vem aqui para o lado direito. Os asqueumintos, a classe nematóide, a gente vai trabalhar com esses organismos aqui hoje. A taxonomia dos eumintos aí, eles são considerados então vermes que podem ser tanto achatados ou cilíndricos, como a gente vai falar sobre os nematodas. Então a gente vai preferencialmente então agora falar sobre os vermes cilíndricos. Nematos então vem de filamento, são vermes achatados, cilíndricos e filamentosos. Tem em torno de 500 mil espécies descritas em muitos habitats e possuem grandes populações. 80 mil espécies são parasitas de vertebrados e apenas 50 espécies descritas que parasitam o homem. Os nematódios, ou também chamados de nemateumintos, são vermes que podem parasitar aí, uma grande quantidade de organismos, né? Tanto quanto plantas, animais e os seres humanos, e eles são de grande importância então para a saúde. Desenvolvimento geral dos nematóides. Eles passam por uma fase larval, é um desenvolvimento de forma que os ovos eles liberam a larva, que é parecido com o organismo adulto, porém eles vão fazer trocas de mudas, vão passar por estágios até chegar à fase adulta, né? Então, após o ovo, eles vão ter a primeira troca, depois a segunda, terceira, podendo passar até por 4. Geralmente, a larva que acaba de sair do ovo é chamada de raptitoide, e a que está quase chegando na fase adulta é chamada de filarioide. As larvas, elas sempre são menores e sexualmente maturas. Então, nesse estágio aqui de trocas de mudas, elas não conseguem, então, fazer reprodução sexuada, e elas geralmente são aeróbicas. Tamanho variado aí, podem chegar de 1 milímetro até 1 metro. São fusiformes alongadas, bocas e anos, muitos ovos, tem casca espessa. Parasitas são dioicos, vai possuir o macho e a fêmea, e a maioria vai ser fêmea. As de vida livre, então, eles podem ser hermafroditas ou paternogênicos, e os parasitas intestinais humanos são monoxênicos, ou seja, não precisa de um outro organismo para ele parasitar, ele já vai direto e parasita o organismo humano.
A estrutura do corpo, então eles vão ter uma cutícula, que vai ser o exoesqueleto dele, que vai adquirir proteção e a locomoção. Ela é estratificada, pode ter estrias, cristas e expansões, vão ter proteínas, lipídios e carboidratos. É pouco permeável aí devido ao sistema digestivo excretor. Vai fazer a entrada de oxigênio e também vai fazer parte aí do crescimento e da síntese dos ácaros, que podem chegar até 20 centímetros, os que habitam o organismo humano. Eles então vai ter a cutícula aqui ao redor, abaixo da cutícula vai ter a hipoderme, e abaixo da hipoderme então aqui terão os músculos longitudinais. Aí aqui dentro vai ter o pseudoceloma, que ele vai ser... A mesoderme então vai revestir só uma parte. E aí aqui dentro vai encontrar então principalmente o sistema digestivo e o sistema excretório e o sistema reprodutivo. Tá? Então na hipoderme ele vai produzir material para a cutícula, essa parte aqui é hipoderme, abaixo da cutícula. A musculatura ela vai ser exclusiva por células fusiformes, vai ser ligada à cutícula, vai ter prolongamentos aos cordões nervosos. A musculatura aí vai auxiliar no sistema digestivo, reprodutor e excretor. E o pseudoceloma aí ele vai funcionar como um esqueleto hidrostático, com líquido dentro, que vai fazer a movimentação e vai fazer a circulação também dos nutrientes dentro do organismo. Eles vão possuir sistemas digestivo, nervoso e excretor, sistema reprodutor masculino com órgão de cópula, sistema reprodutor feminino com ovário, útero e vagina, e não terão sistema circulatório ainda, né? Esses organismos não terão sistema circulatório, e eles terão hemoglobinas de alta afinidade. O aparelho digestivo ele vai ser completo, porque ele inicia-se na boca e termina-se no ânus. O esôfago ele vai ser musculoso e com válvulas. A alimentação podem ser desde bactérias até restos digeridos. Por exemplo, a gente tem os ácaros e os enteróbios. Tem os que se alimentam de sangue, que fazem a perfuração da mucosa intestinal. Tem o ancilostoma e o necator. Tem os que penetram na mucosa e causam estólise, que é os tricúris. E tem os dos tecidos aí, que vão ser o estrongiloides, que vai penetrar então a mucosa. E tem as larvas migras, que pode penetrar aí vários órgãos do homem, né? E também podem penetrar a pele também, que é um órgão do homem. Ascaris lumbricoides, lombriga. Então ele vai estar dentro do filo dos asqueumintos, aqui na classe Nematoida. E a gente vai falar então sobre esse gênero. Ele vai causar a ascaridíase. Na ascaridíase, então, eles terão dimorfismo sexual também. O macho e a fêmea, geralmente a fêmea é maior. O macho ele mede cerca de 20 a 30 centímetros de comprimento. Apresenta extremidade posterior fortemente encurvada, como a gente vê aqui nessa imagem. Para a face ventral, a fêmea mede de 30 a 40 centímetros de comprimento e apresenta extremidade posterior retilínea. Então, eles têm dimorfismo sexual. Eles vão parasitar exclusivamente o homem. É o maior nematóide intestinal humano. Aquelas outros vermes maiores, então, estão dentro dos plateumintos. Eles geralmente podem ter 6 parasitos por pessoa. Eles podem postar aí por dia 200 mil ovos, que são bastante resistentes aí ao ambiente. 90% aí vão estar no jejum no intestino delgado. Finalzinho do estômago, intestino delgado, eles vão viver aproximadamente aí, né, nesses órgãos. Os ovos, ele tem cor castanha, são grandes e ovais. A gente vê aqui, ó,
essa membrana externa albuminosa que vai cobrir então esse núcleo bastante escuro que a gente vê aqui. Aqui, os ovos eles são arredondados ovais de coloração marrom, pois absorvem pigmentos biliares das fezes. E os vermes vivem no intestino por cerca de 6 meses e põem, em média, cerca de 200 mil ovos. E aí aqui a gente vê, então, o ovo sendo eliminado. Depois que ele é eliminado, então, ele é embrionado. Aí ele vai eclodir-se. E aqui é o ovo que se tornou infértil. O ciclo, então, o macho e a fêmea vão fazer a copulação no intestino delgado. Esses ovos vão vir para o intestino grosso, onde vai ser eliminado nas fezes. Os ovos que forem fertilizados, então, eles vão crescer, vão formar em torno de 2 meses dos ovos ao indivíduo adulto maduro. Esses ovos eles vão estar nos solos. Eles podem ficar infectantes em torno de 3 semanas, dependendo muito do calor, umidade, da oxigenação. E a pessoa ela vai ingerir, então, esse ovo com o organismo já embrionado ali. O ovo vai eclodir e ele vai formar novamente os indivíduos adultos, que vai retornar ao ciclo. Esse ciclo do Ascaris lumbricoides, então, eles vão ter as fases larvárias. E aí, após a pessoa ingerir o ovo embrionado, ele vai passar, então, por até 4 mudas. A larva 1, ela ainda vai estar no interior do ovo. A 2, então, ela também vai estar no interior do ovo. A 3, ela vai fazer eclosão no estômago e intestino delgado. E a 4 aí, a larva 4, ela pode estar nos alvéolos pulmonares também. Então, dependendo de como elas passam aqui pela traqueia, elas podem contaminar tanto o pulmão quanto descer então para o intestino. E os adultos, eles estarão à luz do intestino delgado. A sintomatologia e a patologia é proporcional à carga de parasitas. Geralmente, as pessoas acabam se tornando assintomáticas. Os pulmões, então, as larvas que chegam aos pulmões podem formar edema inflamatório, pneumonia, síndrome de Leufer, que vai ser pela grande quantidade de eosinófilos no local. No intestino, aí, a pessoa pode ter dores abdominais, náuseas, emagrecimento, má absorção de nutrientes, diarreia, obstrução intestinal, perfuração do intestino, e infecções intensas aí pode ter problemas hepáticos, principalmente aí nas crianças. O parasita ele vai consumir grande quantidade de proteína e carbono que a pessoa se alimentar, por isso a grande perda de peso ela vai ser visível. Aqui a gente vê uma colonoscopia, então, um paciente que está com Ascaris lumbricoide. Aqui os sinais clínicos, né? Então, os vermes adultos eles podem sair até pelo nariz, boca e ânus, dependendo da quantidade desses parasitas. O métodos aí direto com Lugol, sensibilidade, então, maior que 90%. Eles também fazem a sedimentação no teste de Hoffman e Hitch, e o Cato-Katz, que é quantitativo aí, que vai ver a carga parasitária. O diagnóstico vai ser através do exame de fezes para verificação dos ovos, observação do verme, radiografias imunológicos são ruins para a detecção do Ascaris lumbricoides. Tratamento e profilaxia. Então, tem vários medicamentos que são utilizados: pirantel, mebendazol, levamisol, piperazina, chamado GABA. Esse aqui não são eficientes contra as formas larvais. Aí os exames de fezes ele devem ser repetidos.
a cirurgia, que é necessário fazer a cirurgia para retirada de vermes e corrigir a lesão, dependendo da quantidade que tiver. Também a profilaxia, higiene e saneamento. Os ovos, eles sobrevivem a tratamento de esgoto, mas não sobrevivem acima de 50 graus Celsius. Os ovos podem ser aspirados com poeira, e de 100 a 250 ovos podem existir por grama de terra. Aqui são algumas plantas que têm atividade eumínticas. A gente tem a aboboreira, o alho, o coentro, a erva de Santa Maria, a hortelã, a losna, o mamoeiro, pacová, poejo, a romanceira, e aí vai variar de semente, fruto, folha, todo a planta. Então é utilizado também, principalmente, né, quando não se tinha essa grande quantidade de medicamentos que a gente tem hoje. Essas plantas, elas foram bastante usadas aí no início dessas infecções parasitárias. Agora a gente vai falar sobre o tricúria. Ela vai provocar tricuríase. O parasito, ele vai ser parasita humano, mas eles também podem ser parasitas de macacos e suínos. As peças bucais são rudimentares, vivem no seco e no cólon por torno de 4 a 5 anos. 2 a 10 são parasitas humanos. A tricuíria, então, tem esse nome aí que foi colocado, porém deve ser parecido por um fio de cabelo, porém não condiz muito com o verme, que trix significa cabelo e oura cauda, então seria cauda em forma de cabelo. Os ovos, eles são bem menores aí, cerca de 50 micrômetros a 22 micrômetros. Podem postar por dia aí de 3.000 a 7.000 ovos. Só embrionam no meio exterior. Eles podem ficar aí por 3 semanas para fazer esse embrionamento. Eles são viáveis por vários meses e eles só vão eclodir quando eles estiverem em contato com o intestino delgado. Aqui a gente vê então os vermes, aqui o macho e a fêmea. O macho geralmente ele tem essa dobradura aqui na parte posterior bem maior que a da fêmea. Tá? Aqui a gente vê então mostrando os eticócitos de um macho, que são esses segmentos formados no corpo dele. Aqui está mostrando então o epículo, que é utilizado então para a cópula. Aqui a gente vê então os ovos, onde são formados, e onde é a vulva da fêmea. E aqui a gente vê então uma espécie de uma fêmea, né, onde a cauda então parece um fio de um cabelo. O ciclo então ele também vai ser monoxênico. Os ovos eles são eliminados com as fezes. O embrionamento do parasita vai ser externo, então vai formar o embrião dentro do ovo e a pessoa vai se infectar aí através da alimentação, água, com o ovo embrionado. Esse ovo vai chegar então ao intestino delgado, onde ele vai se desenvolver, formar os organismos adultos, vai fazer o acasalamento e vai ter então a nova postura de ovos e vai continuar o ciclo. Aqui a patologia. Eles podem provocar inflamação na mucosa intestinal, aumento da motilidade intestinal, liberação de toxinas pela larva. Eles também vai ocorrer essa eosinofilia, alteração da permeabilidade celular na mucosa, e pode fazer também o prolapso retal aí, por essa inflamação na mucosa intestinal. Sintomas, diagnóstico e tratamento. Então, podem ter pessoas que são assintomáticas, ter pessoas que vão ocorrer irritações nas terminações nervosas, dor abdominal, diarreia, perda de peso.
Anemia proporcional vai ser pela quantidade de parasita. Eles vão procura o diagnóstico vai ser a procura de ovos nas fezes e o tratamento vai ser com a medicação em mebendazol e palmoato de oxantel. As formas de transmissão pode ser a transmissão orofecal através dos ovos, ingestão de ovos no ambiente, penetração pela pele através das larvas. Passando aqui agora por enteróbios vermiculares, também chamado de oxiurus. A gente tem aí dentro dessa família Oxyuridae, a gente tem 3 espécies e o enteróbios vermiculares é o que está ligado então à parasitologia humana. O homem é o único hospedeiro. A fêmea ela é maior, então também tem dimorfismo sexual em torno de 1 centímetro e os machos vão ter de 3 a 5 milímetros. Eles vivem na região do seco e são saprófitas. Cosmopolita, então são parasitoses que vai ocorrer então em regiões aí de grandes populações. A maior incidência vai ser em climas temperados aí, então eles estarão em maior incidência na Ásia, Europa, América do Norte, América Latina, África e Oceania. Os Estados Unidos e o Canadá, eles fazem a maior parte então da parte escolar e pré-escolar, em torno de 30 a 70% dos casos. E ele provoca a oxiurose, que é a infecção causada pelo enteróbios vermiculares. Os vermes nematóides, eles medem em torno de 1 centímetro de comprimento, chegando as fêmeas a esse comprimento. E vai ser mais comuns em crianças, e as crianças geralmente fazem a autoinfecção pela coceira anal. Aqui a gente vê então as imagens de macho e da fêmea. Geralmente o macho então vai ter esse epículo e a cauda vai ser fortemente curvada, e a fêmea ela será maior e não terá a cauda curvada. O ovo, a fêmea grávida então ela vai para a região perianal à noite, que vai causar esse prurido, essa coceira. Os ovos no útero então vai ter em torno de 5.000 a 16.000 ovos. A fêmea ela se rompe e libera os ovos. E os ovos eles são aderentes. A fêmea vai viver em torno de 1 a 3 meses e o macho pode viver em torno de 7 semanas. O ciclo vital, então, como geralmente é em crianças, né? Lá no intestino, então, eles vão fazer a cópula. Elas vão pro finalzinho aqui, então, pro ânus, para fazer a liberação dos ovos, e vai ocorrer então o prurido anal aqui. As fêmeas vão se romper, liberando os ovos. Os ovos eles podem distribuir-se no ambiente, e através do prurido também a criança ela pode coçar e se autocontaminar com os ovos e continuar o ciclo. Após o acasalamento, as fêmeas grávidas permanecem no seco e à noite se movem através do intestino em direção ao ânus, o local onde elas vão costumar implantar seus ovos. Aí esses ovos eles podem ocorrer, como a gente falou, a autoinfecção, quando o paciente coça o ânus e coloca a mão na boca, a retroinfecção, então após 3 semanas os ovos implantados na região perianal eles eclodem, caso não são retirados, e eles retornam pelo ânus. E tem a heteroinfecção, que é a transmissão para outras pessoas, onde uma pessoa com a mão suja vai passar para outra e os ovos e contaminar outras pessoas. Os ovos eles são inviáveis após 1 ou 2 dias sob condições quentes e secas. A transmissão a heteroinfecção, como a gente falou, passar para outras pessoas. A autoinfecção externa
pela parte oral, onde a pessoa vai coçar o ânus e colocar a mão na boca. E a autoinfecção interna também, quando o ovo eclode e eles retornam aí pelo ânus para o intestino. A transmissão intradomiciliar em instituições. Então, por exemplo, se tiver vários filhos em casa, geralmente em condições, né, sanitárias aí que não sejam muito boas, eles vão acabar passando para os outros irmãos. Em instituições também, como creche, escola, faz com que esse parasita ele acabe chegando a vários outros humanos. Então, eles terão alta prevalência em crianças de idade escolar, transmissão doméstica, ambientes coletivos fechados, e como creche, asilos e enfermarias infantis. Fatores responsáveis aí, então, as fêmeas eliminam grande quantidade de ovos, os ovos tornam-se infectantes em poucas horas e os ovos resistem até 3 semanas. Então, sacudir lençol pode disseminar os ovos e fazer com que eles cheguem a outros locais e contamine outras crianças. Eles também podem aqui provocar, além do prurido anal, hemorragia anal, diarreia, colite, emagrecimento, vaginite e perfuração da parede do peritônio. Diagnóstico, geralmente aí pelos exames de fezes ou também pelo swab anal, com a eliminação, então, do enteróbios vermiculares pelas fezes pode ser errática. O exame parasitológico de fezes comum, então, não costuma ser positivo. Também são usados a fita adesiva na pele ao redor do ânus, para que os ovos localizados nessa região eles ficam aderidos à fita e depois eles vão ser olhados ao microscópio. E o material colhido também na unha de crianças infectadas podem ser úteis na avaliação microscópica, pois frequentemente vai ter ovos, porque as crianças elas acabam coçando mesmo e vai conter os ovos nas unhas. Tratamento, também tem as medicações, o mebendazol, a piperazina, palmoato de pirvênio e o palmoato de pirantio. As formas de transmissão: transmissão oral, orofecal, a ingestão de ovos no ambiente, penetração pela pele. A profilaxia, então, banho, troca e limpezas de roupas, higiene das mãos, tratamento dos doentes, família e instituição, limpezas dos banheiros. O Strongyloides stercoralis, eles vão causar a estrongiloidíase. É o único parasito com duplo ciclo evolutivo, ele pode viver tanto de vida livre e parasitária, e o homem também vai ser o único hospedeiro. No ciclo de vida livre, a gente também tem dimorfismo sexual. A fêmea, então, ela vai ser maior, de 1 a 1,5 milímetros, e o macho a 0,7 milímetros. E vai ter a cauda recurvada. Vai ter a formação de machos vai depender de fatores ambientais. Vivem no solo ou esterco. Ovos e larvas rabditoides. E talvez não mais de uma geração no solo. O ciclo parasitário: as larvas invadem a pele, vão secretar enzimas. Eles podem formar o ciclo pulmonar também. Somente fêmeas paternogênicas no intestino, elas, como eu falei para vocês aqui em cima, os machos eles vão depender muito dos fatores ambientais. E aí, quando essas fêmeas quiserem, então, fazer as cópulas com os machos com troca de material genético, então vem a produção dos machos. Fora isso, então, elas vão fazer reprodução de forma paternogênica. Os ovos eclodem na mucosa e vão gerar as larvas rabditoides, que se transformam em machos e fêmeas no ciclo indireto. E as larvas filarioides infectantes aí, que vão formar o ciclo direto, duram em torno de 5 semanas no solo.
o ciclo direto, então, ele não vai passar pelo estágio de ovos e larva, ele já vai passar direto da larva, então, paternogênica para a larva raptitoide. O ciclo indireto, então, vai ter a cópula entre o macho e a fêmea, vai formar o ciclo indireto pelos ovos, rompimento, formação da larva. Aí a larva raptitoide ela vai se transformar na larva filarioide, que vai penetrar a pele, vai passar pela corrente sanguínea, podendo chegar aqui ao pulmão, ciclo pulmonar. E após o ciclo pulmonar, elas podem também ir, as fêmeas adultas vão para o intestino delgado, onde vão fazer a postura de novos ovos, que vai continuar esse ciclo. Aqui a gente vê adultos e larvas da Strongyloides stercoralis. Aqui a gente vê a larva raptitoide menor, a larva filarioide mais fina aqui, a fêmea adulta paternogênica parasita, a fêmea adulta de vida livre é menor e o macho aqui com a cauda dobrada. As fêmeas aqui a gente vê micrografia onde elas estão parasitando o epitélio do intestino humano. Então a gente consegue ver aqui elas dentro do epitélio. Aqui também a gente consegue ver as larvas dentro. A patologia, a sintomatologia. Então eles vão causar lesões cutâneas nos pulmões e no intestino. No pulmão pode ocorrer hemorragia, pneumonia, síndrome de Leofer, que vai ser pela grande quantidade de eosinófilos também no local. No intestino pode ocorrer diarreia, dores abdominais, eosinofilia, emagrecimento e anemia. Pode ocorrer lesões, hemorragias, infecções, perfurações do intestino e obstrução. O diagnóstico vai ser por larvas encontradas nas fezes. Aí tem a cropocultura, tem os testes imunológicos também, que é feito do RID, do ELISA e do Webb. O tratamento tiabendazol em pessoas adultas aí, de 70% a 90% de cura. Os efeitos colaterais é pouco e a ivermectina também é bem tolerada. A ivermectina é bastante utilizada agora, né? Então, quem usou muito a ivermectina já não vai ter mais. Se tivesse, não tem mais esse verbo. O controle. Então, o homem é o reservatório. Fazer bastante saneamento básico, não andar de pés descalços. E o tratamento dos doentes. Agora a gente vai falar sobre a ancilostoma. E aí a gente vai falar sobre o ancilostoma do Adenale e o Necator americanus. Eles vão ter aí distribuição geográfica. O ancilostoma e o Necator, eles vão estar em distribuições geográficas diferentes. Os ovos dos parasitas desses eumintos causadores da ancilostomíase, eles possuem forma ovalada, a casca é mais fina e transparente e vai ter um espaço largo e claro entre a casca, como a gente vê aqui, e o conteúdo dos ovos. As larvas raptitoides, elas apresentam um bulbo esofagiano, que vai ser o esôfago do tipo raptitoide, mais finos, e o vestíbulo bucal longo. Já as larvas filarioides, elas vão apresentar o esôfago cilíndrico, do tipo filarioide, e a cauda vai ser mais pontiaguda. Os parasitas, então, aqui eles vão ter esses dentes, que vão se prender, então, ao intestino. Eles vão ter, então, aproximadamente 1 centímetro, vão ter essa cápsula bucal, vão estar no intestino delgado, vão poder postar de 5.000 a 20.000 ovos por dia e eles vão viver de 1 até 5 anos. Ciclo de vida.
dos ancilostomídeos, liberando então os ovos nas fezes, vão se transformar de 1 a 2 dias em larvas rabditoides, vão ter o desenvolvimento no solo, formando as larvas filarioides. A pessoa vai lá, geralmente andando descalço, essas larvas vão penetrar a pele, sistema circulatório, ciclo pulmonar, vão para o intestino, voltam para a traqueia, esôfago e descem então pelo estômago, chegando ao intestino delgado, onde vai reiniciar o ciclo de vida. A doença ancilostomias, então, vai depender muito da carga parasitária, se a pessoa tem problemas pulmonares. No intestino, vai ocorrer dilacerações, como a gente viu essa peça bucal dele, que ele faz a perfuração intestinal. Vai ocorrer as dilacerações, infecções, modificação das pregas intestinais, perda de sangue, que podem chegar aqui, dependendo da quantidade de vermes dentro, pode chegar até quase 1 litro de perda de sangue por dia. O cilostoma duodenalis, se chegar a 100 vermes, pode ter sintomas graves, e o necator americanus, de 500 a 1.000 vermes, aí pode ter sintomas severos. Controle: saneamento básico, uso de calçados, combate a larvas do solo, plantio de carpincidreiras e outros medicamentos em repetição, e o ancilostoma também por ingestão sem ciclo pulmonar, quando a pessoa ela já consome diretamente o verme. Sintomas, diagnóstico e tratamento, então, o amarelão, anemia, coceira, tosse, dor abdominal e subnutrição. O diagnóstico vai ser por ovos na fezes e também a eosinofilia. E o tratamento: mebendazol, albendazol, levamisol, pirantel, reposição de ferro devido à perda de sangue. As larvas migrans é o conhecido bicho geográfico. Esse bicho geográfico ele vai ser formado na pele aí por ser um hospedeiro errado. A larva ela não vai evoluir, não vai conseguir passar pelos outros tecidos e vai ficar aí na superfície da pele. Ela vai penetrar a pele aí e vai ficar retida sobre a pele, que vai ser chamada de larva migrans cutânea. E se for ingerida então de forma oral, elas podem se encalhar no fígado, pulmão e outros, que vão formar as larvas migrans viscerais. As larvas de ancilostoma brasiliense, eles vivem então no intestino de cães e gatos, penetram pela pele e migram no tecido subcutâneo de 2 a 5 centímetros por dia e podem permanecer de dias a meses. As infecções são autolimitadas e terão esse prurido, essa coceira. A espécie do ancilostoma brasiliense, ele vai ser o parasita do intestino delgado de cães e gatos, e a espécie Ancylostoma caninum vai ser parasita do intestino delgado de cães, e o Ancylostoma brasiliense e o Ancylostoma caninum apresentam aproximadamente 1 centímetro de comprimento. As larvas migrans cutâneo, então tratamento tiabendazol tópico oral. Controle aí tem que ser feito geralmente em praias, em tanques de areias. E as praias geralmente, né, os cachorros acabam defecando, e aonde tem áreas alagadas aí tem a diminuição desse verme. As larvas migras que são absorvidas e vão parar de forma visceral, tem a Toxocara canis, que vão para o intestino delgado de cães e gatos. É parecido com ascaris, podem postar 200.000 ovos por dia. A ingestão de ovos com larvas no estágio 3 vai causar essas larvas migrans viscerais. Elas vão por correntes sanguíneos e órgãos, formando os granulomas. E eles podem, geralmente, né, estão mais no fígado do que pulmões, do que no cérebro, do que nos olhos, no gânglios, mas eles podem ser casos fatais aí em todos se eles chegarem a todos esses órgãos aqui.
ciclo evolutivo, então, do Ancylostoma brasiliense e do cane, inicialmente é pelas fezes contaminadas dos cachorros e dos gatos. As larvas vão eclodir e depois elas vão entrar em contato novamente com os cães e gatos, onde dentro vai ter acoplo, liberação de ovos e continua. E aí, por incidência, né, acidente, a larva pode penetrar, então, o tecido humano. Pode ser de difícil diagnóstico. Se for a cutânea, geralmente é mais fácil o diagnóstico. A visceral não é tão fácil. Então, pode ter aí diagnóstico clínico, radiológico, biópsia de fígado, a sorologia aí pelo teste ELISA. Tratamento, tiabendazol e dietilcarbamazina. E os corticosteroides. O problema mundial aí geralmente está na Europa, América do Norte e Ásia, que tem em torno de 15 a 54 de cães infectados, e eles também têm ovos bastante resistentes. O controle, tratamento periódico de cães e gatos, proteção de parques infantis e a redução de cães e gatos aí que vivem na rua. A patologia sintomatologia dessas larvas migrans cutâneas. E as larvas de terceiro estágio, elas entram em contato com a pele humana, perfuram o extrato epitelial, mas elas não conseguem atravessar as camadas subjacentes. O diagnóstico em cães e gatos. Aí tem a ancilostomose, considerados sinais clínicos como a presença de eritema, principalmente no abdômen, prurido, anorexia, anemia, diarreia escura, desidratação, emagrecimento, edema e ascite, isso nos cães e gatos, e a toxocariose, predominantemente em animais jovens, que mostram, diante da infecção, atraso no desenvolvimento, emagrecimento, anemia, vômito, ventre abaulado, dor abdominal, diarreia ou constipação, pelos arrepiados ou opacos e sinais de alterações nervosas. Isso aqui ele também auxilia no diagnóstico do ser humano, pois se ele tem animais em casa que possuem esses diagnósticos aqui, e caso ele tenha algum sinal, então, de verminoses, consequentemente, então, isso aqui vai ajudar. Então, pessoal, a gente encerra a aula hoje aqui e a gente se vê na próxima aula, então. Abraço, fiquem todos com Deus e vamos nos preocupar aí, então, com saneamento básico.